A Bíblia, Daniel, capítulo 1, amém. Então vamos ficar de pé em reverência ao Deus da palavra. Diz assim no versículo 8 do capítulo 1. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei, que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Amém? Pode se assentar. Uma decisão importantíssima que ele toma na sua caminhada, na sua vida. Daniel, num momento muito especial e desafiador, ele toma uma posição. A vida cristã ela é marcada por desafios como esse, desafios de nos posicionarmos. A imparcialidade, vamos dizer dessa maneira, no sentido espiritual da coisa, é inconcebível para Deus. O muro, já disse alguém, quem vive no muro, quem está no muro, já, de alguma maneira, está condenado. Por quê? Não dá para você ficar indiferente. Diante de uma injustiça, você precisa se posicionar. Diante de um problema, você precisa, de alguma maneira, ter o lado certo que você se posiciona. E nesse dado momento, Daniel, ele decide não se contaminar, a despeito da lei que havia, a despeito da autoridade que estava sobre ele, a despeito do problema que possivelmente ele viria a enfrentar por conta dessa decisão, ele decide não se contaminar, não abrir mão dos seus valores, não abrir mão daquilo que Deus havia estabelecido no seu coração. Então, é importante a gente olhar para esse texto e aprender uma lição valiosa, porque se desejamos viver uma vida cristã verdadeiramente consagrada, dedicada e comprometida com o Senhor, a consagração, ela é de fato revelada a partir de uma decisão e escolha que fazemos na nossa vida. Ninguém que se consagra ao Senhor faz isso sem que a decisão e a escolha para dessa forma viver, seja de fato uma verdade, uma realidade na sua vida, na sua caminhada todos os dias. Então a gente precisa entender que uma vida consagrada, ela precisa desse posicionamento, dessa tomada de decisão, que é por vezes precedida, essa coragem, essa determinação para essa escolha, que muitas vezes é precedida por fé. Não é à toa que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E por vezes a gente fala que tem fé, não é verdade? Por vezes a gente fala que tem fé. E é justo ou é saudável, sensível ou saudável e maduro da nossa parte a gente declarar isso? Por vezes, não. Porque Jesus já olhando para os seus discípulos disse, né, que se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, o que nós faríamos? Veríamos grandes coisas acontecerem. A questão não é como eu enxergo ou a ideia, a dimensão que eu carrego acerca da minha própria fé. É a maneira como Deus enxerga a minha fé. A maneira como Deus enxerga a minha coragem, a maneira como Deus enxerga a minha determinação. Porque às vezes eu tenho um juízo desequilibrado acerca de mim mesmo. E às vezes esse juízo pode ser desequilibrado de forma positiva ou às vezes de forma negativa. Às vezes eu tenho uma visão, uma percepção acerca de mim muito, vamos dizer assim, pormenorizada. Eu olho e me sinto o pior de todos os homens, ou a pior de todas as mulheres, o pior servo de Deus, aquela pessoa que não vale nada. E, por vezes, me sinto assim, de fato, na minha vida todos os dias. E tenho a tendência, quando penso assim, a tendência de me considerar vítima do mundo, vítima das coisas, vítima das realidades que são, por vezes, opressoras. Por quê? Porque me falta uma percepção equilibrada acerca de mim mesmo. E, em contrapartida, tem aquela pessoa que pensa acerca de si mesmo além do que convém. Sabe aquela pessoa que acha que é o melhor de todos? Que ninguém está à sua altura? Que
Se ele chega no ambiente, tem alguém sentado, todo mundo tem que levantar porque ele chegou? Conhece gente assim? Tem bastante, né? Sabe uma das coisas que a gente precisa entender, amados? Que essa fé equilibrada, ela é uma escolha. Escolha de ter uma percepção e desenvolver uma percepção clara acerca daquilo que é, de fato, o propósito de Deus para nós. O que Ele espera de nós. Como Ele espera que possamos caminhar. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Daniel no meio de todo aquele contexto desafiador, ele sendo mais uma vez desafiado por Deus, não se contaminar, não se rebaixar, não se colocar como um dos demais que estavam ao seu redor, mas de fato viver uma vida e estabelecer um padrão de conduta diferente dos demais. Isso é uma expressão de coragem, é uma expressão de fé, é uma determinação que por vezes precisamos aprender com Daniel a também carregarmos e termos em nossa caminhada todos os dias. Nos determinar a fazer algo. Tomar uma decisão, fazer uma escolha. É importante lembrar que quando não fazemos escolhas, indiretamente as estamos fazendo. Se eu não escolho dedicar mais os meus dias a Deus, dedicar mais o meu tempo para o Senhor, estar mais envolvido com Deus e com a sua obra, com o seu reino, com a sua igreja, se eu decido isso, independente das razões e motivos que eu carrego comigo, se eu decido dessa maneira, eu já fiz uma escolha de não servir ao Senhor com tudo aquilo que eu tenho e sou. Então, essa coragem, essa determinação é necessária para que possamos consagrar ainda mais a nossa vida a Deus. Mas há algumas outras realidades que a gente precisa entender também, que a gente precisa, de fato, desenvolver uma verdadeira intimidade com o Senhor, que vem, de fato, alegrar o nosso coração através da nossa dedicação e comprometimento com a obra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 19. A partir do versículo 8. Amém? Diz assim: em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho, contra a palavra de Deus, contra o povo do Senhor, que naquele tempo era reconhecido como o povo do caminho, né? Paulo, então, deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes. A gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentavam usar o nome do Senhor Jesus dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Sevá, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Que texto especial, né? Você ser reconhecido não apenas vamos dizer assim, pelas pessoas, por aquilo que Deus revela através de você e sobre você, mas inclusive por quem? Por Satanás, né? Pelos espíritos imundos. Olha que texto, gente, que
ocasião, né? Às vezes a gente carrega conosco devemos carregar conosco uma reflexão, porque será que eu tenho sido reconhecido pelas pessoas que me cercam como um verdadeiro servo de Deus? E é importante a gente lembrar que se eu não sou dessa forma visto por aqueles que me cercam, quem dirá o que será dito em relação ao reino espiritual? Será que o inimigo olha para mim e me fica incomodado quando eu chego num determinado ambiente? Porque quando eu olho para esse texto, é essa a ideia que eu carrego. Paulo chegava e todo o seu grupo para pregar a palavra, para anunciar o reino de Deus, e de repente o alvoroço era uma realidade, não apenas entre as pessoas que estavam ao seu redor. Eu fico imaginando um ambiente espiritual que eles geravam, uma expectativa saudável por algo da parte de Deus sobre a vida do povo, uma expectativa de que milagres e maravilhas viessem a ser operados e o nome do Senhor Jesus viesse a ser glorificado, e ao mesmo tempo os demônios inquietos, porque os homens de Deus chegaram, porque algo aconteceria. Gente, viver uma vida consagrada é importante a partir de uma escolha que nós fazemos, porque é apenas dessa forma que viveremos e anunciaremos de forma especial o reino de Deus. Se não for dessa maneira, a gente não vai incomodar ninguém que está ao nosso redor. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, tá? Se não for dessa forma, a gente não incomoda ninguém. Não incomoda nem as pessoas, quem dirá o reino espiritual. Sabe, amados, quando eu olho para esse texto, eu fico observando algumas lições. O ministério de Paulo ali naquele lugar, na igreja em Éfeso, aquela igreja que começa a ser estabelecida e desenvolvida a partir daquilo que Deus coloca no coração deles nesse tempo, da mensagem que eles começam a proclamar, e essa igreja de forma robusta é estabelecida através da mensagem que eles proclamavam e das manifestações. Essa igreja começa a se tornar de fato relevante, mas porque havia gente comprometida ali anunciando, pregando, vivenciando, experimentando o reino de Deus. Gente que todo dia estava envolvida nisso. Sabe, o reino de Deus é algo tão especial que ele nos desafia a viver esse reino todos os dias, de maneira contínua, cíclica, verdadeiramente relevante. Não é um reino que se expressa no domingo e no domingo apenas, mas todos os dias. Se eu quero viver uma vida espiritualmente saudável, que incomode a realidade que está ao meu redor, e crente de fato instituído por Deus no meio da sua geração como alguém que foi colocado ali para incomodar, porque o sal, além de dar sabor, se de fato é alguém sem paladar apurado, ele pode se sentir incomodado pelo sal. A luz, da mesma forma. Você já deve ter vivido num ambiente ou estado numa situação onde o escuro era uma realidade, de repente, quando a luz brilhou, incomodou um pouquinho, não foi? Ou não? Então a gente está aqui para incomodar de certa forma. A luz nas trevas, ela age dessa maneira. E é interessante que quando eu olho para esse texto, eu vejo que esses homens, instituídos por Deus, ali começam a pregar a palavra durante 3 meses nas sinagogas, durante 3 meses pregando ali no lugar comum dos judeus, pregando ali a palavra, e de repente aquilo que eles estavam anunciando, a mensagem que eles estavam proclamando, gera tamanho desconforto que o povo manda eles embora. Por quê? A religiosidade era confrontada diante da palavra do evangelho. Sabe, amados, o grande desafio de cada um de nós nesse tempo, é entendermos que a nossa religiosidade nunca deve superar a nossa relação de intimidade com o Senhor. Porque, às vezes, é mais cômodo ser religioso
às vezes é mais cômodo e mais confortável participarmos de uma comunidade e não, de fato, sermos parte dela. Quando a verdade do evangelho é apresentada, a religiosidade que não aponta Cristo, ela é confrontada. E aí eu preciso abandonar uma das duas situações. Fazer uma escolha. E sabe, é justamente isso que nós vemos nesse texto acontecer. Quando eles começam a pregar a palavra naquela realidade, o povo da sinagoga, os sacerdotes, gente altamente religiosa, que possivelmente, talvez, estivesse todos os dias no templo. Só que estavam todos os dias no templo, mas não eram todos os dias templo do Senhor. Eu posso estar no templo e não ser templo. Eu posso estar na casa e não ser parte dela. Eu posso caminhar no reino, mas não ser filho do reino. Não ser filho do rei. Eu posso. Mas a verdade é que esse texto mostra que esse povo estava ali, Paulo pregando, mas de repente a religiosidade deles é confrontada, eles são expulsos. E o que acontece? Espera aí, já que eles me rejeitaram, eu vou parar de fazer, vou parar de pregar. Já que o resultado não foi positivo, eu vou parar de tentar, eu vou parar de proclamar, eu vou parar de falar. É isso? O que acontece? O texto diz que Paulo permanece por 2 anos ali ainda pregando a palavra. Já que não me aceitam aqui, o que ele faz? Ele vai para a escola de tirano. Mas em algum lugar ele vai falar da palavra. Independente da realidade. Sabe, amados? Precisamos entender algo muito valioso que esse texto nos ensina. É que, às vezes, pode vir a acontecer de aquilo que carregamos conosco acerca do reino de Deus, aquilo que vivenciamos acerca do propósito do Senhor, pode vir a ser que tudo aquilo que nós carregamos enquanto verdade do evangelho venha incomodar alguns. E alguns podem até mesmo não nos desejar ao seu lado. Mas aí eu abro mão da minha verdade para agradar alguns? Não. O grande problema é que hoje as pessoas têm um desejo muito grande de serem aceitas e de alguma forma agradarem o meio onde estão inseridas. E aí eu falo não apenas no sentido do evangelho, da verdade da palavra, mas eu falo de uma forma geral. Sabe, tem gente que, por exemplo, é algo interessante, que está num determinado ambiente, quando é questionado qual o prato preferido, aí ele ouve a maioria falar que é churrasco. Não, esse é o meu prato preferido. Mas tem um outro grupo ali que é lasanha. Não, eu também gosto muito de lasanha. Esse é o meu prato preferido. Não tem um prato predileto, sabe? Conhece gente assim? Gente que não sabe muito bem se gosta mais de série ou de filme. Gente que não sabe muito bem qual o posicionamento que ele toma em relação a assuntos polêmicos. Aqui, graças a Deus, o pessoal sabe se posicionar, ainda que a posição não seja legal. Por exemplo, aqui tem atleticano e cruzeirense, né? Eu fiz a escolha certa. Cadê, tá, irmãos? Mas, sabe, é interessante a gente parar para avaliar que tem gente que não se posiciona em nada. Porque há um desejo incontido na sua mente, no seu coração, de tentar atender às expectativas dos outros. De tentar satisfazer a opinião daqueles que cercam. O grande problema é que se abrimos mão de alguns valores, por menores que possam nos parecer, em primeiro momento, pode vir a ser que isso se torne cada vez mais algo cotidiano e comum, que logo mais à frente possamos abrir mão de valores extremamente importantes da nossa vida. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu percebo que Paulo era alguém determinado.
Ele e os que com ele caminhavam eram pessoas altamente dedicadas, sim, mas também determinadas. Não abriam mão. Se eu não estou agradando aqui, peraí, eu vou mudar um pouquinho o discurso. Vou mudar um pouquinho a maneira como eu me relaciono. Vou mudar um pouquinho a mensagem que eu carrego, as verdades que eu levo comigo para atender as expectativas desse público. É isso que eles fazem? Não. Eles continuam a pregar aquilo que Deus coloca em seus corações. Eles continuam a falar das verdades do Evangelho. Eles não abrem mão dos seus valores e da palavra que eles carregavam consigo. Sabe, quando eu olho para essa experiência e quando eu olho para a determinação desses homens, eu preciso aprender alguma coisa. Às vezes eu preciso aprender a importância de ser determinado em algumas posições. Ah, eu não estou agradando? Paciência. Em algum momento alguém vai se identificar comigo. Se não tiver ninguém, glória a Deus, o negócio é agradar a Ele. O negócio é atender às expectativas do Senhor. A questão é, eu tenho de fato encontrado sentido na minha vida e no meu relacionamento com Deus? Eu tenho verdadeiramente vivido uma verdade na minha experiência e relacionamento com o Senhor e com as pessoas? Ou tudo aquilo que eu caminho, toda a verdade que eu carrego, de fato é meio que um engano, meio que uma mentira? Porque cada hora, em cada situação, diante de cada realidade, eu me porto e me coloco de maneira diferente. Entenda que eu não estou falando aqui de você e eu buscarmos sabedoria no trato e no relacionamento com os outros, para que eu possa aprender a me relacionar e falar, expressar, de alguma forma, revelar as verdades que eu carrego comigo de maneira saudável e sadia com aqueles que estão ao meu redor, sem ofender, porque tem gente que às vezes usa até a expressão que é muito comum, né? Fulano é muito positivo, porque fala o que pensa. Não, às vezes ele é grosseiro mesmo, né? Não é? Não tem nada de positivo. Às vezes ele é grosseiro. Né? Às vezes, eu falo mesmo a verdade. Não, às vezes não é nem falar a verdade, não. Às vezes a gente tem que saber a hora de falar e às vezes a hora de ouvir, né? Não é isso que a Bíblia fala? Eclesiastes capítulo 3, né? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Se você está do lado de alguém no trânsito e essa pessoa comete um erro, é aquela hora ali que você tem que ficar buzinando na orelha dela, né? Não, vai acontecer dele cometer um erro pior ainda, ou não é verdade? Você já estava tenso, nervoso, agora que ele vai ficar mais ainda. Depois do livramento, o que você fala? Ó, Deus é bom, né? Mas você é ruim no volante. Brincadeira, tá, irmãos? Mas, enfim, eu tenho que saber os momentos, as ocasiões, sem ser grosseiro, a verdade é essa. Mas não posso abrir mão das minhas verdades. Ou da verdade, acima de tudo, do Evangelho. E a verdade é que a religiosidade não, vamos dizer assim, pode sobressair a vida e o relacionamento com Deus. Porque, às vezes, a religiosidade vai achar lugar no templo quando a verdade do Evangelho não vai ter assento, não vai ter lugar. Lembram das cartas às igrejas? Lembram? Cada uma das igrejas recebeu uma palavra de orientação e a maioria de condenação da parte do Senhor. Igrejas que a religiosidade às vezes tinha lugar no templo, mas o evangelho não encontrava assento no reino. Então nós precisamos olhar para esse texto e aprender algo muito importante.
Consagração é uma escolha, como eu já disse lá, a partir da experiência de Daniel. E essa escolha precisa me levar a viver a verdade desse evangelho, verdade que me leva a posicionamentos, verdade que de fato me leva a entender e ter uma compreensão de fato qual o lugar que eu ocupo no reino de Deus. Jesus deixou para nós, em resumo aos 10 mandamentos, 2. Quais foram? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Né? Tem gente que apoia a ideia da tricotomia também nesse texto, né? Corpo, né? Coração, alma, entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Talvez aqui esteja uma das grandes fórmulas para desenvolver uma relação saudável com as pessoas ao meu redor. Talvez não. Nesse texto está uma das grandes fórmulas. Por quê? Você só ama e desenvolve uma relação saudável com aquele que está ao seu redor sem abrir mão de si mesmo. E aí é um conselho que, vamos dizer assim, é uma orientação que Jesus dá para nós que abrange todas as esferas da nossa vida, a relação com os nossos semelhantes, amigos, companheiros de trabalho, mas também com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos, né? Uma relação que não sobressai, que é equilibrada, são pais amando os filhos na medida certa, né? Filhos amando e aprendendo com os pais a amar ao Senhor e aos próximos na medida certa. Mães, pais, cuidado com esse amor exagerado, né? Quem é mais importante? Às vezes a gente fala assim, né? Pergunta para a esposa, quem é mais importante na sua vida? Meus filhos. Não, cuidado com isso, né? Não estou falando que a gente... mas cuidado. Me entendam bem, não fiquem bravos comigo, não. Mas cuidado. Lembra que sem o esposo, sem a esposa, os filhos não estavam aí, né? Mas ela dá muito trabalho. Os filhos também dão. E como dão, né? Ainda mais depois que cresce. Não é verdade? Não é o ditado aí, os mais antigos, filho criado, trabalho dobrado, né? Não é assim? O Senhor Jesus está ensinando para nós, amados, coisas que nós precisamos aprender. E aprender, de fato, a desenvolver essa relação sadia com o Senhor, sem abrir mão da verdade. Esse texto, a gente pode pensar em diversas coisas. Quando falamos sobre igreja, quando a gente pensa sobre o Evangelho, a gente aprende a não abrir mão das verdades que o Evangelho nos ensina, ainda que religiosamente não sejamos aceitos em primeiro momento, mas, de fato, não abrir mão, não nos subjugar ou, de fato, colocar o Evangelho como secundário, mas a prioridade é a verdade do Evangelho, estabelecer isso como verdade. Mas se a gente parar, a gente pode olhar e aprender outras lições com esse texto. E aqui a gente ficaria diversas horas pensando, quem sabe. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que um povo que de fato vive a verdade do Evangelho é um povo que também contempla, experimenta, vivencia experiências sobrenaturais. Sobrenaturais. Não é isso que o texto está falando aqui? Paulo e os discípulos não estavam vendo coisas sobrenaturais acontecendo? O texto fala que as pessoas levavam aventais e lenços. Olha, gente, coisa diferente, né? Olha, em outra ocasião, a sombra do apóstolo passava e curava as pessoas. E aí existe uma linha teológica hoje que eu tenho algumas reservas em relação a ela, que é a linha do cessacionismo, que alguns milagres e maravilhas e algumas ações de Deus cessaram no tempo da formação do cânon bíblico, né? Depois que a Bíblia foi formada, algumas coisas Deus deixou de fazer. Não, eu não acredito muito nisso, não. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje.
A igreja ainda continua sendo perseguida e ainda continua vivenciando milagres. Eu vi um vídeo essa noite, não sei quantos viram aqui, de um pastor na Nigéria, trazendo uma palavra num túmulo onde tinham mais de 5 cristãos assassinados pelo Islã. Ele fazendo um apelo às autoridades mundiais para olharem para a perseguição que ocorre em relação ao cristianismo na Nigéria. Quem aqui acompanha alguma dessas notícias, tem visto alguma coisa? Todos os dias na Nigéria, cristãos são mortos. Todos os dias. Não poucos, muitos, muitos. E é na Nigéria onde nós vivemos um dos maiores crescimentos na atualidade do cristianismo. Eu estou falando proporcionalmente, tá? Ao crescimento que ocorre aqui. Na verdade, nos últimos 3 anos, a partir da pandemia, a igreja cristã no Brasil ela parou de crescer, cristã evangélica. Pode olhar os dados aí. Ela está vivendo uma estagnação. Sabe, quando eu olho para isso, eu vejo esses homens de Deus sendo perseguidos, mas eu também aprendo nesse texto que eles não param, são determinados, continuam a vivenciar a verdade do Evangelho, continuam a pregar a palavra, continuam a proclamar a salvação, porque fizeram uma escolha, decidiram isso em seus corações, e Deus continua operando milagres e maravilhas, e muita gente acrescentava-se ao reino de Deus todos os dias. Por quê? A igreja avança não quando ela deixa de vivenciar problemas. Eu cresço não quando o ambiente é favorável, quando lutas eu deixo de vivenciar, mas pelo contrário. Lembrem-se que para a semente brotar e gerar uma árvore, o que ela precisa? Morrer, sair da casca, enfrentar a oposição da terra. Não é isso? Então, amados, nós precisamos aprender algo muito valioso, que além da determinação, da escolha, da determinação que esse texto me mostra, além de viver a verdade do Evangelho, sem querer, de alguma maneira, tentar agradar o ambiente, a despeito de estar ou não agradando a Deus, eu preciso também gerar uma fé que, de fato, me leve a crer que algumas ações e experiências que eu não sou capaz de realizar, nem tampouco de experimentar, sem que, de fato, a presença de Deus seja revelada, algumas experiências como essa, Deus me levará a vivenciar. Você crê que ainda há de vivenciar alguns milagres, algumas maravilhas na sua vida? Amém, ó, glória a Deus. A gente tem que crer nisso, né? Tem que crer. Orar a Deus, né? Se ele falou, ó, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vão dizer ao monte, precipita-te, né? Sai daí, precipita-te, vai para lá, ele vai obedecer. Se você não conseguiu fazer com o monte, vai orando para Deus te levar a fazer, sei lá, com a semente. Sai daqui, vai para ali. Mas quem sabe a semente ou o monte que Deus deseja mover no seu coração é aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela incredulidade, aquele pecadinho de estimação, né, que a gente fala, aquela coisa que já é parte da sua vida, aquele sentimento de autocomiseração, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém liga para mim. Se Jesus já te amou ao ponto de entregar a vida dele por você, amado, já está do bom tamanho. Se tem mais gente me amando, melhor ainda. Mas, se eu não estou agradando muito a todo mundo, se eu estou vivendo a verdade evangélica que Deus determinou para mim, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou agradar a Ele, a despeito de estar agradando o mundo. Vocês estão entendendo o que estou querendo dizer? Então, amados, nós precisamos aprender essas lições que nós olhamos para esse texto e podemos encarar e aprender com ele.
Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome de Jesus. É interessante, porque esse versículo fala que muita gente vai fazer algo que aparentemente é espiritual e vai, às vezes, até mesmo tentar usar o nome de Jesus para embasar isso. Vai ter muita gente fazendo isso. Mas o texto nos diz também que os demônios, ou o espírito maligno, responde aos filhos de Sevá: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, quem são? Né? Sabe, se nós vivemos a verdade do Evangelho, até os espíritos malignos vão identificar essa verdade em nós. Mas, em contrapartida, se a gente não vive isso, até mesmo eles serão capazes de dizer, ó, vocês não são conhecidos, vocês não fazem diferença alguma, vocês, de fato, são insignificantes espiritualmente falando. Então, que nós possamos viver essas verdades do Evangelho. Queridos, é um tempo, de fato, nos nossos dias, desafiador para o Evangelho. São dias desafiadores. A verdade parece que está cada vez mais, vamos dizer assim, relativa, né? Cada vez mais as coisas estão mudando. As pessoas estão encarando o reino de Deus e as coisas espirituais cada vez mais de forma subjetiva. Né? Mas a verdade é que o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que nele crê. Amém? E esse Evangelho não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? E ele nos chama a viver da mesma maneira por ele, para ele e para a glória dele. Amém? Amém. Quero chamar Paulinha e mais quem? E todos os professores aqui à frente, todos os professores. Da IBD? Todos os professores da IBD, bem lembrados, tá? Isso, todos os professores da IBD, o pessoal que serve aqui, né? Paulinha chega aqui, ela vai dar uma palavra especial. Nossa, muito